Olá, o meu nome é João Carvalho, eu sou intermediário de crédito na GoCredit, empresa que criei em 2020, e hoje estou aqui para vos dar mais informação sobre crédito de habitação e como podem usar esta informação para poupar nos vossos créditos e seguros. Eu queria começar por dizer que esta subida das taxas de juros repentina nos últimos anos se deveu à inflação, ou melhor, para controlarmos uma inflação elevada, tivemos que recorrer, ou o Banco Central Europeu teve que recorrer à subida das taxas de juros, porque esta é a medida que os bancos centrais tomam para combater a inflação. Subida das taxas de juros influencia diretamente no crédito de habitação e, portanto, se sobem as taxas de juros de referência, sobem as prestações das famílias e o crédito de habitação fica mais caro para os portugueses e na generalidade dos países da Europa, sendo que Portugal foi um dos países mais afetados, porque tem uma elevada percentagem de créditos em taxa variável. E já lá vamos ver. Portanto, para termos aqui uma ideia, em 2020, um cabaz que custava 100 euros passou a custar, passados estes 4 anos, 113,96 euros. Portanto, houve uma subida de 14% aproximadamente no cabaz que representa a generalidade dos preços do mercado. Naturalmente que, em média, os salários não subiram 14%, o que significa que os portugueses perderam poder de compra. E, portanto, a situação financeira das famílias ficou mais complicada. Falando aqui um pouco sobre o principal investimento que os portugueses têm e os portugueses gostam, que são os imóveis, portanto é o mercado imobiliário. Os portugueses não são tendencialmente um povo que investe nos mercados financeiros. Claro que existe uma franja da população que investe neste tipo de produtos, mas a generalidade dos portugueses gosta de investir em imóveis. Portanto, 70%, vemos aqui alguns factos, 70% dos portugueses é proprietário de imóveis. Portanto, 70% das famílias portuguesas são donas de um imóvel. Isto é um valor acima da média da União Europeia. Portanto, por vezes nós dizemos que Portugal é um país pobre quando comparado com a União Europeia ou a general dos países. No que diz respeito à habitação, nós somos um país que até é proprietário percentualmente. Os portugueses têm mais imóveis do que a média dos países da União Europeia. Portanto, apenas 30% vive em casa arrendada. O crédito de habitação torna-se assim, naturalmente, no maior encargo dos portugueses. Negociar o crédito de habitação deve ser tão importante como a escolha da casa. Portanto, nós passamos horas, se não dias, usamos muito tempo para procurar a casa que nós vamos comprar, mas usamos muito pouco para negociar o crédito que vai ser o nosso maior encargo durante os próximos 30 ou 40 anos. E isto é algo que os portugueses têm que mudar, porque vão conseguir ver resultados no final do mês quando se preocuparem mais com a negociação dos seus créditos e seguros. No crédito de habitação, o peso é enorme, porque estamos a falar sempre de valores muito significativos, não é? Portanto, passando aqui para alguns conceitos que hoje vos queria aqui trazer, gostava de começar por explicar o que é a famosa taxa de esforço. Portanto, nós quando vamos contratar um empréstimo, é muito normal os bancos nos falarem em taxas de esforço, se cumpre a taxa de esforço, se não cumpre, se está no limite da taxa de esforço, mas o que é isto da taxa de esforço? No fundo, a taxa de esforço não é mais do que o peso que os encargos que nós temos com créditos têm sobre o nosso rendimento líquido mensal. Portanto, vamos imaginar que eu tenho um crédito de automóvel de 200 euros e vou comprar uma casa cuja prestação da casa vai ser de 500, quer dizer que eu vou ter prestações com créditos de 700 euros. Portanto, eu vou ter que colocar estes 700 euros na parte de cima de uma divisão e na base vou ter que colocar o meu rendimento líquido mensal. E o que é o meu rendimento líquido mensal? Portanto, se eu sou trabalhador por conta de outrem, é o meu salário líquido. E quando digo salário líquido, devemos incluir o subsídio de alimentação, ok? Isto também entra para o cálculo da taxa de esforço, o subsídio de alimentação. E, portanto, vamos imaginar
que, neste caso, tenho 700 euros de despesas com prestações e tenho 1.400 euros de salário líquido. A minha prestação, a minha taxa de esforço está em 50%. Porquê? Os 700 euros são metade dos 1.400 euros. Portanto, para vos dar aqui uma indicação, seria difícil, se não mesmo impossível, que eu conseguisse ver este crédito de habitação aprovado sem nada mais aqui à volta. Claro que se eu tivesse aqui um part-time como um segundo trabalho, onde ia ter que somar esses rendimentos. Se eu tivesse, por exemplo, fiadores, isso também ia entrar aqui para a operação, pese embora não ia influenciar o cálculo da taxa de esforço, mas ia dar um conforto adicional ao banco. E, portanto, se quer calcular a sua taxa de esforço, faça este exercício simples. Coloque as suas prestações, a dividir pelo seu rendimento líquido mensal, multiplique por 100. Isto vai-lhe dar a sua taxa de esforço. Esta taxa de esforço não deve ser superior a 35% para ver o seu crédito aprovado de forma mais ou menos tranquila. Okay? Não quer dizer que não se aprova um crédito com 37%, 38%, 39% de taxa de esforço. Aprova-se. No entanto, para garantir que não vai ter problemas, não deve ultrapassar os 35% e até para poder viver uma vida mais confortável depois de pagar os encargos com os seus créditos. Passando aqui para mais dois conceitos muito comuns quando nós vamos falar de crédito de habitação. Queria abordar aqui o que é o spread e o que é a Euribor, a famosa Euribor, que muito subiu nos últimos 2 anos. E, portanto, começando pelo primeiro, o spread não é mais do que a margem de lucro do banco. Portanto, o spread é a percentagem do valor em dívida que o banco ganha com o seu crédito anualmente. Vamos imaginar que tenha um crédito com um spread de 1% e deve 100 mil euros. O banco tem uma margem de lucro consigo, ou pelo menos aqui uma receita com o seu crédito por ano, de 1%, neste caso dos 100 mil euros, portanto, 1.000 euros por ano. E esta é a margem de lucro do banco no seu crédito. E vai-me dizer assim, João, mas eu estou a pagar uma taxa, se calhar, vamos imaginar, 4%, ou 4,5%. Sim, mas deve estar a pagar 4,5%, vamos imaginar, porque se calhar 1 é o spread, 13,5% é a Euribor. E o que é a Euribor? Euribor não é mais do que a taxa que reflete o preço a que os bancos estão a comprar o dinheiro, ou a vender o dinheiro, entre eles mesmos. E, portanto, no fundo, de forma muito simples, a Euribor é o preço a que o banco vai comprar o dinheiro para depois lhe vender a si. E, portanto, se eles vão comprar, imagino que a Euribor está a 3,5%, se eles vão comprar a 3,5% e vão vender a si a 3,5%, se colocam em cima da Euribor o spread de 1%, portanto, eles compram a 3,5% e vendem a 4,5%, ganharam 1%. Portanto, então, neste caso, o banco é difícil perder, porque ele compra a um preço e vende a si com uma margem em cima, que é o spread, e que é o que realmente o banco ganha anualmente com o seu crédito. Claro, aqui estamos a falar puramente em juros, não estamos a falar de outras coisas, outros produtos que os bancos têm, onde ganham naturalmente dinheiro com o seu crédito, como as comissões de manutenção da sua conta, os seus seguros, se estiver no banco, cartões e enfim, já uma panóplia enorme de produtos que os bancos têm para aumentar a margem com cada cliente. Portanto, resumindo aqui este ponto, o spread mais a Euribor é a TAN. O que é a TAN? Taxa anual nominal, que não é mais do que o seu custo por ano com o seu crédito. Portanto, vamos imaginar que tem uma TAN de 4,5%, todos os anos está a pagar 4,5% do montante em dívida ao banco. Para si não lhe interessa, entre aspas, se é referente ao spread ou se é referente ao Euribor. Interessa-lhe que paga 4,5% ao ano e sabe que se deve 100 mil euros neste momento, 4,5% são 4.500 euros que lhe custa o seu crédito de habitação por ano. Em termos de juros, ok? Outros dois conceitos que é importante nós termos uma ideia, pelo menos, do que é que são, se não mesmo dominarmos, é a TAN, então, como vimos aqui no slide anterior, é a soma do spread e da Euribor, e a TAEG. Quais são as principais diferenças entre estas duas taxas? Vamos ver então.
Se começarmos aqui pela TAN, podemos ver então que a TAN é a taxa que expressa o valor que paga pelo seu empréstimo no que diz respeito a juros e apenas a juros. Portanto, ela é calculada, quando estamos a falar de taxas variáveis, é calculada com a soma do spread e de Euribor. Quando estamos a falar de uma taxa fixa, a TAN é um valor concreto que o banco lhe diz: olha, o senhor vai pagar taxa fixa durante X anos, 3,5%, vamos imaginar. E, portanto, a sua TAN é 3,5%. Aqui não estamos a falar de spread mais Euribor, estamos a falar de taxa final, 3,5%. Okay? TAEG. A TAEG já engloba aqui mais custos além dos juros. Portanto, a TAEG é a TAN, no fundo, mas vamos incluir aqui também os custos que o senhor ou a senhora tem com os seguros, com as comissões de manutenção de conta, com os impostos que eventualmente vai pagar na compra da casa, portanto, por exemplo, o imposto de selo sobre o crédito ou outros. Portanto, a TAEG engloba todos os custos do seu empréstimo. Pode, por vezes, e é normal ver em muitos sítios, em muitos portais, jornais, informações na internet, que a TAEG é o melhor comparativo para analisar duas diferentes ou mais propostas. Chama aqui a atenção que é um excelente comparativo se estiver a contratar os seguros no banco, coisa que nós não recomendamos de maneira nenhuma, e vamos ver aqui à frente alguns exemplos. Portanto, porque é que quando nós não contratamos os seguros no banco, a TAEG não é um bom indicador? Porque a TAEG vai englobar, vamos imaginar que eu estou a comparar uma proposta do Santander com uma proposta da Caixa Geral de Depósitos. A TAEG do Santander e a TAEG da Caixa Geral de Depósitos vão englobar os custos com os seguros e comissões que cada um destes bancos cobra. E os seguros têm um peso muito grande no crédito. E, portanto, eu vou estar a comparar duas propostas com os seguros de um banco e os seguros do outro, quando se calhar, na realidade, e por exemplo, se recorrer até nós ou outro intermediário de crédito, é o mais provável que aconteça, vai contratar os seguros fora do banco, diretamente na seguradora. E, portanto, se eu estou a comparar a TAEG com seguros que eu não vou contratar, é um valor que, no fundo, se torna irrealista. Ok? Portanto, pode não ser o melhor indicador. A TAN é garantidamente um bom indicador para saber qual é a proposta que lhe está a cobrar mais ou menos juros. Okay? Porque a TAN só se foca apenas nos juros, não tem mais nada. Portanto, é muitas vezes um indicador que nós não abdicamos. Agora gostava de vos mostrar como é que tem sido a evolução da Euribor desde 2000 até à data. Portanto, nós podemos ver por este gráfico que a Euribor está hoje não no valor mais alto dos últimos 24 anos, mas muito próximo disso. E também conseguimos ver que tivemos uma subida abrupta nos últimos 2 anos, que já começa a mostrar alguns sinais de descida, pese embora ainda muito ténues. Passamos aqui, como vocês podem ver, um longo período de taxas de juros negativas, desde ali 2016 até 2022, que não é de todo habitual e, portanto, nós passamos de taxas de juros negativas para taxas de juros de quase máximos históricos e é natural que isto tenha tido um impacto fortíssimo nas famílias portuguesas, porque 90% dos créditos de habitação em Portugal estão em taxa variável. Logo, 90% dos créditos de habitação em Portugal foram impactados por esta subida fortíssima. Portanto, falando aqui de tipos de taxa, vamos abordar aqui os 3 tipos de taxa que existem. Portanto, nós temos a taxa variável, que é historicamente aquela que os portugueses mais adotam. Temos as taxas mistas, que foi uma solução que tem sido aqui solução para muitos processos atualmente, após esta subida abrupta, e desde o início de 2023 que a maioria dos bancos adotou aqui alguns cenários de taxas mistas muito mais interessantes que as taxas variáveis. E temos depois ainda a taxa fixa, que sempre existiu, mas que não é de todo aquela
favorita dos portugueses, pese embora em alguns países da União Europeia, países até desenvolvidos, seja uma taxa que é até em muitos dos países a mais utilizada. Okay? Claro que quando tivemos em taxas de juros negativas, quem tinha taxa variável beneficiou muitíssimo, não é? Portanto, foram 6 anos seguidos de taxas de juros negativas, onde quem tinha taxa variável beneficiou e poupou largos milhares de euros. No entanto, neste momento, se calhar, as pessoas que tinham taxa fixa estão agora a colher os louros dessa opção. Portanto, como falámos há pouco, temos aqui por países da União Europeia qual é a percentagem em cada um deles de contratação de taxa variável em processos feitos em julho de 2023. Portanto, em julho de 2023, aqui muito recentemente, em Portugal, ainda com toda esta conjuntura, 68% optou por contratar uma taxa variável. Quando já existiam aqui no mercado muitas soluções de taxa mista, na minha opinião, muito mais interessantes. Não sei se será por falta de conhecimento, eu imagino que seja, e muitas vezes por falta de comparação, porque vamos ao nosso banco, pedimos uma proposta e avançamos com a proposta que nos é entregue pelo nosso gestor e que muitas vezes não está a zelar pelos nossos melhores interesses. Portanto, aqui o meu conselho é simples, é comparar o máximo de propostas possíveis e recorrer a um especialista que faz isso por si, sem perder o seu tempo, não tem que ir a 10 bancos, não. Recorrer a um especialista que faz isto por si gratuitamente e depois de comparar as várias opções de mercado, toma a sua decisão. E, portanto, como podemos ver ali, em julho de 2023, apenas 3% dos créditos habitação feitos neste mês em França foram contratados em taxa variável. É uma diferença abismal quando vemos, por exemplo, os 68% em Portugal, ou mesmo a média da zona euro, que foi de 17,9%. Portanto, Portugal é, sem dúvida, dos países com mais propensão para contratar taxa variável. Vamos então aqui mostrar como é que foi esta evolução e que impacto teve esta subida das taxas de juros. Portanto, aqui estamos a tomar como exemplo um crédito de habitação de 150 mil euros em taxa variável em março de 2022, portanto, onde temos um crédito de habitação de 150 mil euros em 35 anos com um spread de 1%. Portanto, em março de 2022, esta pessoa estava a pagar sensivelmente 390 euros pelo empréstimo. Um empréstimo com as mesmas características em março de 2024 tinha uma prestação de quase 748 euros. Uma diferença do dobro, praticamente. No entanto, há muita gente ainda com este tipo de condições. No entanto, vamos mostrar aqui que soluções têm estas pessoas para poderem melhorar o seu crédito de habitação. Portanto, estamos a ver aqui que quem está em taxa variável, com um spread de 1%, nestas condições referidas, está a pagar perto de 750 euros, pode passar a pagar bastante menos. E eu trouxe aqui 3 exemplos de propostas que existem no mercado atualmente. Uma proposta de taxa mista, onde fixa no primeiro ano e depois regressa à taxa variável. Fixa no primeiro ano com uma TIN, portanto, uma taxa anual nominal, uma taxa final de 2,5%, contra os 4,9% que está a pagar quem está em taxa variável neste momento, se tiver um spread de 1%. Portanto, passamos de 4,9% para 2,5%, quase para metade, em termos de juros que vamos pagar por este empréstimo. E a prestação passa de quase 750 euros para 536 euros. Portanto, uma diferença superior a 200 euros. Depois temos outra proposta, em que fixamos, uma taxa mista na mesma, em que fixamos não por 1, mas por 2 anos, e no final dos 2 anos voltamos à taxa variável. E, portanto, durante estes 2 anos garantimos que vamos pagar uma prestação de 598 euros. Ainda sensivelmente menos 150 euros do que a pessoa que está em taxa variável. E por último, se estivermos assustados com estas flutuações do mercado e não queiramos passar mais por esta situação no resto do período do empréstimo, neste caso nos 35 anos que nos resta para pagar o empréstimo, podemos fixar a taxa por estes 35 anos com uma TAN 3.7.
E aí passaríamos a pagar 637 euros, menos 110 euros do que estamos a pagar hoje. Naturalmente, que eu acredito que as taxas vão descer, a Euribor vai descer, não sei se num ano, em 2 anos, em 3 anos, mas garantidamente em 35 anos vamos passar por momentos mais baixos e se calhar por outros mais altos e outros dentro daquilo que estamos atualmente. Não sei se contratar uma taxa fixa neste momento seria a melhor opção se chegarmos ao final dos 35 anos e fizermos estes cálculos. No entanto, eu também digo que, habitualmente aos meus clientes, quem contrata uma taxa fixa não deve fazê-lo na perspectiva de ganhar dinheiro ao banco. Portanto, contratar uma taxa fixa é quase como nós contratarmos um seguro contra todos os riscos no nosso automóvel. É sabermos que se tivermos um acidente, nós não vamos ter uma surpresa e um custo de 10 mil euros de repente para pagar. Contratar uma taxa fixa é isto. É quase contratar uma renda para os próximos 35 anos. E garantidamente que quem estiver a contratar hoje uma prestação de 637 euros e hoje for confortável, nos próximos 35 anos vai ser cada vez mais fácil pagar esta prestação, porque ela vai se manter a mesma e os salários vão subir. Portanto, os rendimentos destas pessoas vão subir. Em média, não é? Portanto, não acho uma solução assim tão má, dependendo do perfil de cada cliente, ok? Agora, muito se fala atualmente em Portugal do problema da habitação, dos custos da habitação, da carga fiscal que em Portugal temos na compra dos imóveis. E, portanto, eu queria trazer aqui um exemplo para que todos saibamos hoje, se formos comprar uma casa de 175 mil euros para a habitação para a obra permanente, quanto é que eu vou pagar e para que efeito? Portanto, quanto dinheiro é que eu tenho que ter nas minhas poupanças para comprar esta casa? Vamos imaginar que vamos comprar a casa por 175 mil euros, vamos dar 10% de entrada, que é o mínimo obrigatório, portanto os bancos não financiam mais de 90%. Portanto, que custo é que eu vou ter ao longo do processo? Então, começamos com a entrada, portanto vamos ter que ter os 10%, 17.500 euros. A seguir, como custos de contratação, temos aqui alguns impostos que vamos ter que pagar. Vamos começar pelo imposto de selo sobre a compra, que para uma casa de 175 mil euros serão 1.400 euros. Depois temos o imposto de selo sobre o crédito, portanto, quem compra a casa com crédito paga 2 impostos de selo, um sobre o valor da casa, outro sobre o valor do empréstimo. E, portanto, neste caso seria 945 euros de imposto de selo sobre o crédito. Depois temos ainda o IMT, que é aqui o imposto que normalmente tem até um peso maior na compra da casa, que para uma casa deste valor seriam 2.529 euros. E temos ainda os custos com o banco, portanto, os custos para pagar a avaliação, a comissão de dossiê, a própria escritura em si e os registros. E, portanto, que podemos estimar, varia de banco para banco, e os bancos muitas vezes até estão com campanhas que isentam algumas destas comissões, mas podemos estimar aqui, em média, um valor de 1.500 euros. E, portanto, para comprar uma casa de 175 mil euros, iria precisar de ter, do seu lado, do seu dinheiro, 23.874 euros para concluir este processo. Portanto, não chega a ter os 10%, temos que contar com estes custos que vamos ter na compra de um imóvel. Aqui salientar só que, por exemplo, o imposto de selo é uma percentagem, portanto, quanto maior for o valor da casa e do empréstimo, maior será o custo. O IMT é por escalões, onde quanto mais alto é o valor da casa, também maior é este imposto. Por isso, aqui aconselho sempre vocês, quando estiverem a procurar imóveis, usarem os simuladores. Por exemplo, nós no site da GoCredit, em gocredit.pt, pode simular o valor de impostos que vai pagar na compra da sua casa. Só tem que colocar lá o valor da casa e o valor do empréstimo e consegue perceber que custos terá. Portanto, há vários disponíveis na internet e é uma boa forma de estar por dentro dos custos que vai ter quando estiver à procura de uma casa nova. Agora, queria tocar aqui noutro ponto, que são os seguros obrigatórios quando contratam um crédito de habitação. Portanto, há 2 seguros obrigatórios quando nós contratamos o crédito de habitação. É o seguro de vida e é o seguro multirriscos, que é o seguro do imóvel, o que protege o imóvel. Portanto, um protege-nos a nós, o outro protege o imóvel. Atenção, há aqui um alerta que eu quero fazer. Apesar destes seguros serem obrigatórios, não são obrigados a contratar estes seguros no banco. E digo já, não recomendo que o façam, porque, no fundo, os bancos são um intermediário entre o cliente e a seguradora. Portanto, os bancos o que vão fazer é vão
contratar o seguro na seguradora e vão-lhe colocar uma margem em cima. Portanto, são 99,9% das vezes, para não dizer 100%, porque o sempre e o nunca são palavras fortes e não quero usar os 100%, mas 99,9% das vezes o seguro no banco vai ser mais caro. Eu, pessoalmente, em centenas ou milhares de créditos que já me passaram pelas mãos, nunca vi um banco oferecer uma proposta de seguro de vida mais competitiva do que uma seguradora, okay? Do que fazer o seguro diretamente na seguradora. Portanto, no que toca ao seguro de vida, há aqui duas principais diferenças. Não vamos entrar aqui em muito detalhe, mas há duas diferenças, há dois pontos que não posso deixar de abordar. Portanto, há dois tipos de seguro. O seguro que cobre em caso de morte e IAD. IAD é a invalidez absoluta e definitiva. E há o seguro que cobre morte mais ITP, invalidez total e permanente. Okay? Quais são as principais diferenças? Aqui é importante vocês terem isto em consideração e até, se já tiverem crédito de habitação, perceberem que seguro é que vocês contrataram. Porque isto pode ser uma grande complicação nas vossas vidas. Um seguro que cobre em caso de morte e AD, portanto, naturalmente cobre em caso de morte, caso morra, e esperamos que não aconteça, naturalmente. Cobre em caso de morte e cobre em caso de IAD. IAD, o que é que significa? Só vai cobrir se ficar em estado vegetativo. Portanto, tem que ficar com uma incapacidade, dependendo da seguradora, superior a 75%, 80%, o que é ficar realmente em estado vegetativo e precisar de ajuda de terceiros para fazer a sua higiene pessoal, a sua alimentação, tomar banho, etc. Portanto, é uma cobertura que não é muito forte, ok? E não recomendo a que tenham este tipo de seguro. E depois há o morte mais ITP, que cobre em caso de morte e cobre em caso de invalidez, mas aqui uma invalidez a partir de 60%. Normalmente, trabalhamos com empresas que cobrem a partir dos 60%. Há algumas que cobrem só a partir dos 65% ou 66%. Recomendo que contratem um seguro que cubra a partir de 60%. Por exemplo, aqui imaginem uma pessoa que tenha um acidente de trabalho e que perca um membro ou perca um membro essencial ao desenvolvimento da sua profissão ou perca faculdades nesse membro que o permitam fazer a sua atividade, a casa fica paga. Enquanto que no caso do morte e AD, a invalidez absoluta e definitiva, a casa não fica paga, porque a pessoa, apesar de não ser capaz de continuar a fazer o seu trabalho, não ficou com uma invalidez superior a 75% ou 80%, que é o tal estado vegetativo. Portanto, aqui, em jeito de resumo, tenham um seguro que cubra morte mais ITP e não IAD. Okay? Muitas vezes estamos no banco a pagar um seguro de morte mais IAD, ou seja, com poucas coberturas, mais caro do que podíamos ter um seguro com morte mais ITP fora do banco. Muitas vezes. E já vamos ver aqui um exemplo à frente. Vamos então até esse exemplo. Vamos colocar aqui um casal, os dois com 40 anos, e que devem 150 mil euros ao banco. Portanto, têm um seguro de vida que cobre 150 mil euros. Eu abri aqui a internet e fui buscar 3 propostas antes de estar aqui a falar convosco. Portanto, fui simular. A Caixa Geral de Depósitos deu uma proposta de 44 euros, praticamente, com cobertura de morte mais ITP. Portanto, com uma boa cobertura. Mas um preço de 44 euros. O novo banco apresentou um seguro na casa dos 38 euros que apenas cobre morte e IAD. Okay? E o BPI, 40 euros, também com esta cobertura mais leve. Eu fui abrir aqui o site da Real Vida Seguros, que é uma das várias empresas com quem trabalhamos, e pedi uma proposta, então, com cobertura de morte mais ITP, a mais completa. E o preço que consegui obter foi de 27,55 €. Ou seja, o seguro mais completo e com um preço substancialmente mais barato do que o banco. E, portanto, a ter em conta o seguinte, estamos a falar de diferença, por exemplo, para a Caixa Geral de Depósitos, que tinha a mesma cobertura, de 16 euros por mês. 16 euros por mês são quase 200 euros por ano, mais de 190 euros por ano. Se tiverem um empréstimo com 30 anos, estamos a falar de 6 mil euros se a diferença for sempre esta, mas a diferença vai ser maior, porque o seguro de vida fica mais caro à medida que nós vamos ficando mais velhos, e, portanto, a diferença banco versus seguradora é cada vez maior. Portanto, não se admirem de vocês estarem a contratar um seguro no banco que vos vai ficar em 30 anos mais caro 20 mil euros do que se o tivessem contratado numa seguradora.
ok? E não estou a falar de créditos de 400, 500 mil euros. Estou a falar de um crédito de 150 ou 170 mil euros. Portanto, ter seguro de vida no banco é perder dinheiro, tenho mesmo que o dizer assim. Seguro multirriscos. Portanto, o seguro multirriscos é um seguro que, igualmente importante, se pudermos ter fora do banco, perfeito. Muitas vezes é dado à troca, entre aspas, ao banco, para podermos negociar uma redução de spread, ou até mesmo ter o seguro de vida fora. Portanto, não é que não seja importante o seguro multirriscos estar fora, mas como tem um peso muito menor no nosso crédito, porque é um seguro mais barato, em média, e não sobe todos os anos porque não tem a ver com a nossa idade, ou pode subir pelo valor do mercado, mas uma diferença muito tenue. É um seguro que, no fundo, o que é que protege? Protege o imóvel. Em caso de um incêndio ou uma inundação, o banco quer garantir que há lá uma seguradora que vai cobrir os custos necessários para que o imóvel esteja nas suas perfeitas condições. Portanto, a garantia do banco é o seu imóvel. E, portanto, o banco não quer que, por algum motivo, aconteça algo ao imóvel e o senhor não tenha o dinheiro para refazer a casa como ela estava, porque aí o banco está a perder garantias. Em caso de incumprimento da sua parte, o banco, se imagina que tinha um incêndio e não conseguia refazer a sua casa, a garantia que o banco tinha, que na altura foi avaliado o imóvel por 150 mil euros, hoje se calhar só vale 75. E podia o banco correr aqui o risco do senhor ter uma dívida de 120 mil euros ainda e a garantia só ser de 75 mil euros. Portanto, se o senhor deixasse de pagar, o banco, quando fosse vender a casa, só ia conseguir 75 mil euros, o valor que não era suficiente para pagar a dívida. Okay? Daí que o banco não abdica deste seguro para estar sempre garantido no que diz respeito às condições do imóvel. Não é também obrigatório contratar este seguro no banco. Então vamos aqui ver 5 pontos que vão ajudar a reduzir os encargos com o seu crédito de habitação. Primeiro, reunir propostas dos vários bancos. Naturalmente que é exatamente igual quando nós vamos às compras e vamos comprar, deixa-me dar aqui um exemplo, arroz. Pode ser arroz. Se nós formos comparar diferentes marcas, provavelmente, e provavelmente faz isso, vai chegar ali, vai comparar o que é que o mercado tem para oferecer, tem ali 4 ou 5 marcas e vai escolher aquela que mais se adequa na relação preço-qualidade. Não vai comprar o primeiro pacote de arroz que lhe aparecer na prateleira. Ou se calhar vai, mas provavelmente vai pagar mais caro por não ter feito essa comparação. Segundo ponto, negociar o spread. Portanto, o que é o spread? Como vimos lá atrás, margem de lucro do banco. Quanto mais baixo for, menos nós vamos pagar. E, portanto, ao longo do período do nosso empréstimo, que são 30, 40 anos, 25 anos, é muito normal que haja, ao longo do tempo, oportunidades de negociar o spread abaixo daquilo que nós contratamos quando compramos a casa. Porque as condições do mercado foram-se alterando, umas vezes melhor, outras vezes pior, e vai haver momentos em que vai poder baixar o seu spread. Portanto, esteja atento ao mercado e seja diligente na negociação do seu empréstimo. Negociar os seguros de vida e multirriscos fora do banco. Portanto, como já vimos aqui atrás, é fundamental negociar os seguros e tê-los, se possível, fora do banco, porque vai conseguir uma poupança significativa. E se calhar vai-me dizer assim, João, mas eu já fiz isso e o meu banco até na altura, eu queria fazer o seguro fora, mas obrigou-me, entre aspas, porque os bancos não obrigam nada, não o podem fazer, obrigou-me a ter o seguro aqui para negociar o spread. Está errado. Portanto, nos processos que a Crédito envia para os bancos, já tem negociado à partida que os seguros são fora e isso não pode impactar o spread, porque senão não vão conseguir ganhar a operação, porque sabem que nós vamos contactar não só aquele banco, mas se calhar mais 7 ou 8. E, portanto, se eles exigirem uma contratação de vários produtos, não vão ganhar a operação. E, portanto, aí é necessário trabalhar com alguém que tenha poder de negociação com os bancos. E os intermediários de crédito têm esse poder de negociação, porque é isso que fazem todos os dias e enviam milhões de euros de crédito de habitação para os bancos e têm esse poder para negociar com eles. Portanto, o quarto ponto seria analisar os produtos associados ao seu crédito de habitação, porque já vi as mais variadas coisas e, portanto, já vi bancos que exigiram ao cliente ter lá o seguro de saúde, ter lá um seguro do carro, comprar uma caixa de vinhos, comprar um relógio, já ter um alarme. Portanto, os bancos tentam vender de tudo ao cliente para aumentar a sua margem. E, portanto, é importante que tenha no banco o que é estritamente obrigatório.
O estritamente obrigatório é, ok, ter lá a sua conta, domiciliar lá o seu ordenado, faz sentido. Não traz custos adicionais para si. Agora, ter este tipo de produtos não faz sentido. Portanto, deve negociar e negociar ao ponto de ter o mínimo possível de produtos no banco. Okay? 5. Escolher o prazo mais ajustado para o seu empréstimo. É gritante a diferença no que diz respeito aos juros que nós vamos pagar entre ter um crédito de 30 anos ou um de 40 anos. Portanto, 10 anos a pagar juros são muitos anos. E, portanto, não olhe só para o valor da prestação, mas olhe para aquilo que é confortável para si e esteja ciente de que quanto mais rápido for quanto mais curto for o período do empréstimo, menos juros vai pagar, menos seguros vai pagar, menos comissões vai pagar. Portanto, não procure só o prazo mais alargado, procure também perceber o que é mais indicado para si. Portanto, aqui, se calhar, está a pensar isto, é uma dor de cabeça, ter que olhar para estes pontos todos para negociar o meu empréstimo, tenho que ver várias coisas. Calma, não é uma dor de cabeça, é muito simples na verdade. E temos a sorte de, em Portugal, o serviço de intermediação de crédito ser gratuito para o cliente. Portanto, quem remunera os intermediários de crédito, como eu, são os bancos. Portanto, em outros países, é o próprio cliente que paga o intermediário de crédito. Em Portugal, não. Portanto, use deste serviço e, portanto, não vá apenas ao seu banco. Use este serviço porque, ao contratar um intermediário de crédito, ele vai, por si, sem que tenha que despender do seu tempo, negociar com os vários bancos e seguradoras e vai-lhe apresentar estas condições resumidas. Portanto, se calhar numa reunião ao final do dia, sem ter que perder tempo em tirar um dia de férias para ir consultar propostas aos bancos. Portanto, use este serviço. É gratuito para si. Recolha a informação para tomar as melhores decisões. Este é o meu conselho. Então, porquê é que deve trabalhar com um intermediário de crédito? Obter proposta da maioria dos bancos, portanto, vai obter várias propostas em vez de ter, se calhar, só a proposta do seu banco. Garantir o melhor preço do mercado, porque ele vai negociar por si essas condições. Acompanhamento em todo o processo, portanto, sabemos que o processo de compra de casa é um processo burocrático e nem sempre muito fácil para quem não lida com isto diariamente. Portanto, vai ter um acompanhamento até ao dia da escritura e depois do dia da escritura também. Portanto, em qualquer dúvida que tenha, vai ter o seu intermediário a quem pode recorrer a defender os seus interesses, porque quando está a falar com o seu banco é uma empresa privada e que tem que dar lucro. Portanto, eles vão defender os interesses da empresa que... O seu gestor vai defender os interesses da empresa que lhe paga o salário. Não tenha dúvidas disso. Acesso aos seguros mais competitivos. Claro, ao contratar um intermediário de crédito, ele vai falar com as seguradoras. Se for ao seu banco, o seu banco não lhe vai poder apresentar propostas das seguradoras. O seu banco, o seu gestor, tem lá os seguros para vender, que são os seguros da casa, digamos assim. Não vai poder apresentar-lhe várias propostas de seguro. Vai-lhe apresentar as que ele tem para vender. Tudo isto de forma 100% gratuita. Portanto, não há motivos para não contratar um intermediário de crédito, para não consultar um intermediário de crédito. Não existem motivos. Como é que funciona o processo? Portanto, aqui vou falar pela GoCredit, mas acredito também por muitos dos meus colegas de atividade. O primeiro passo é nós falarmos com o cliente, percebermos quais são as suas necessidades e recolher a documentação necessária que os bancos nos exigem para poder analisar a proposta. Então, vamos aos vários bancos, pedir as propostas mais competitivas para este processo e, de seguida, vamos agendar uma reunião com o nosso cliente, seja presencial, quando o cliente é de perto de nós, mas a maioria das vezes até fazemos por Teams, Zoom, ou Meet, e, portanto, a maioria dos nossos clientes não tem contacto físico connosco, portanto, trabalhamos por e-mail, telefone e call, videochamada. O quarto passo é, então, após a aprovação do processo, avaliar o imóvel. Portanto, quer seja uma compra, quer seja uma transferência de crédito, o imóvel tem que ser avaliado pelo banco que lhe vai conceder agora o empréstimo. E o quinto passo, e o último, a escritura. Portanto, tenham acompanhamento nestes passos todos, sabe o que está a acontecer com o seu processo, não tem aquela dificuldade de ligar para o banco e ninguém lhe atende, ligar para o banco, ficar à espera. Portanto, o senhor só tem que falar com a senhora, só tem que falar com o intermediário de crédito que vai fazer a ponte com os vários players do mercado.
Intermediário de crédito esse que não tem aquele horário restrito que os bancos têm e, portanto, tem muita disponibilidade para falar consigo e, portanto, sabe o que está a acontecer e está a par e passo a acompanhar o seu processo. Naturalmente que, com este tipo de serviço, o processo, quando tem um intermediário de crédito, é muito mais rápido do que quando não tem. Portanto, em média, eu tenho a certeza, portanto, isto aqui não é um número oficial, mas eu tenho a certeza, pela experiência que tenho, que um processo que é tratado diretamente no banco, ou um processo que é tratado com um intermediário de crédito, em média, não é? Pois há vários casos, mas em média, vai demorar pelo menos mais um mês quando é contratado sem o acompanhamento de um intermediário de crédito. Portanto, agora, para quem já tem crédito de habitação, indico aqui 5 sinais de que é a altura certa para rever o seu crédito de habitação. O primeiro, e neste momento, ok, estamos em março de 2024, e não quero que esta informação seja descontextualizada se for vista mais à frente. Portanto, neste momento, quem tem um crédito de habitação em taxa variável deve consultar um intermediário de crédito e comparar propostas com as que existem no mercado. Não tenho dúvidas que se vai surpreender e vai perceber que, em 99% dos casos, vai ter uma proposta mais competitiva do que aquela que tem hoje. Ponto 2, um segundo sinal de alerta, é se tem um spread, está em taxa variável e tem um spread superior a 0,90. Garantidamente que vai também encontrar no mercado uma proposta mais competitiva. Caso tenha os seus seguros no banco, como já vimos aqui, se tem os seus seguros no banco, fale com um intermediário de crédito, vai conseguir poupar aqui dezenas de euros mensalmente. Tem vários créditos. Vamos imaginar que tem um crédito de habitação um crédito automóvel, um crédito de habitação e um crédito pessoal, ou tem dois ou três créditos, incluindo um crédito de habitação. Consulte o intermediário de crédito, porque, muito provavelmente, vai ser possível consolidar todos estes créditos no seu crédito de habitação, conseguindo uma poupança enorme face àquilo que está a pagar hoje. O crédito de habitação costuma-se dizer que é o dinheiro mais barato do mercado. Portanto, como existe uma garantia real, que é a casa, para o banco o risco é muito menor e logo pode fazer um preço muito mais atrativo do que quando estamos a falar de um crédito pessoal onde não há nenhuma garantia. Portanto, juntando estes créditos no seu crédito de habitação, vai conseguir uma poupança muito significativa. E o quinto sinal de alerta, e este é um sinal de alerta, mas também de urgência, é caso não saiba as condições do seu crédito. Existem muitas pessoas que não sabem as condições do seu crédito e, portanto, não estou a criticar essas pessoas, mas é uma altura de mudança, é uma altura de consciencialização e ir procurar saber então quanto é que está a pagar e quanto é que o mercado tem para lhe oferecer, que proposta é que o mercado tem para lhe oferecer e se faz ou não sentido manter-se no seu banco ou se há algum com uma proposta mais competitiva, que lhe permita uma poupança mensal significativa. Agora, queria abordar um pouquinho o tema das transferências de crédito. É um tema quente no mercado, portanto, é um tema... As transferências de crédito dispararam em 2022 e 2023 de forma abrupta, porque enquanto nós tivemos taxas de juros negativas, não havia tanto interesse das pessoas em negociar os seus créditos. Quando sentiram na pele o aumento das taxas de juros, foram procurar soluções, muitas delas. E, portanto, as transferências de crédito dispararam, com bancos a oferecerem propostas mais competitivas para irem captar clientes que estão noutras instituições. Vou-vos dar aqui um exemplo que fizemos há pouco tempo. Portanto, o caso do Pedro. O Pedro chegou até nós, tinha um imóvel que comprou há 3 ou 4 anos e tinha uma dívida de 278 mil euros, pagava uma prestação de quase 1.470 euros e tinha um spread de 1,50%. Na altura que o contratou, era um spread interessante. Só que o tempo foi passando e o Pedro não foi procurando o que é que existia no mercado. E então os spreads baixaram e o Pedro manteve-se a pagar 1,5%. Tinha um prazo de empréstimo de 38 anos, quando chegou até nós. Após negociarmos aqui as condições do Pedro, o Pedro passou a ter uma prestação de 1.293 euros, mudou para taxa mista, portanto estava em taxa variável, passou para taxa mista e reduziu o prazo do seu empréstimo para 30 anos. Reparem, o Pedro passou a pagar menos
Ora bem, passou a pagar menos 200 euros praticamente, menos 170 euros, reduzindo ainda o prazo em 8 anos. Portanto, isto é uma diferença brutal. Vamos já ver quanto é que o Pedro vai poupar em juros por causa desta alteração, não só de taxa, mas também da redução do prazo do empréstimo. Portanto, o Pedro passou a poupar 173 euros mensais e vai poupar em juros 179 mil euros. Se as condições se mantiverem as mesmas à data de hoje, que estão à data de hoje, ok? Portanto, 179 mil euros. É uma diferença abismal. Consolidação de crédito. O que é consolidação de crédito? Como eu estava aqui a falar há pouco, é, no fundo, quando nós temos a oportunidade de juntar vários créditos num só, onde conseguimos poupanças, muitas vezes, muito significativas, como vamos ver aqui um exemplo que eu trouxe aqui, da Sandra e do António. Portanto, este casal chegou até nós, tinha uma prestação de 416 euros, um spread também muito acima do que o mercado hoje pratica. Tinha um crédito de habitação, um crédito automóvel com uma prestação de 194 euros e tinha o seguro de vida no banco e pagava 61 euros. Após a negociação connosco, o Pedro, o António e a Sandra, neste caso, mudaram de banco, juntaram o crédito de habitação ao do crédito automóvel, pagavam no seu crédito de habitação sem o automóvel, portanto, só do crédito de habitação pagavam 416 euros, passaram a pagar 407 pela casa e pelo carro. Portanto, passaram a ter aqui uma poupança mensal de 224 euros, porque além da consolidação dos créditos, ainda negociaram um seguro de vida, passaram a ter fora do banco, deixaram de pagar 61 euros para pagar 40 euros. Neste caso, o António e a Sandra tinham um spread de 2,75, contratado há 10, 11, 12 anos atrás. Não consigo precisar agora. Mas, portanto, passaram 12 anos sem negociar as condições do seu crédito. Nesta altura, passaram então de 2,75 para 0,90. Isto foi um processo de há alguns meses atrás. Provavelmente, se fosse hoje, até conseguiam aqui um spread ainda mais competitivo. No fundo, lá está, aqui é um exemplo de o que vocês podem fazer ao juntarem os vários créditos num só. Para aqui já em jeito de conclusão, portanto, queria só mostrar o que é que nós na GoCredit fizemos em 2023. Portanto, nós contratamos mais de 46 milhões de euros de crédito de habitação em mais de 340 escrituras. Portanto, temos aqui um valor médio de 130 e tal mil euros por processo. Estamos preparados para vos ajudar, portanto, temos know-how para vos ajudar a negociar os vossos créditos, os vossos seguros. Não hesitem em contactar-nos, vocês não nos vão pagar nada e, no fundo, pelo menos ganhem informação e depois tomem o caminho, sigam o caminho que acharem mais interessante para as vossas finanças pessoais. Para terminar, se não tenho o dinheiro do Leonardo DiCaprio, não faça isto, não deite dinheiro fora, não pague aos bancos mais do que aquilo que é necessário. Portanto, consulte um intermediário de crédito, negocie as suas condições e poupe dinheiro para aquilo que realmente interessa, para usar com a sua família, para se divertir, para ter uma vida mais desafogada. Deixo aqui o meu contacto, o meu telefone, o meu e-mail, aqui a morada onde nós estamos, onde nós trabalhamos, no nosso escritório. E deixo também aqui o QR Code para vocês nos seguirem nas redes sociais. Nós estamos constantemente a fazer, neste caso no Instagram, nós estamos constantemente a fazer conteúdo que pode ajudar-vos também a ganhar aqui mais conhecimento para poderem terem uma vida financeira mais tranquila e para poderem poupar nos vossos créditos e nos vossos seguros. Ok? Muito obrigado e fico à disposição para aquilo que vocês considerarem necessário. Obrigado.